Boa noite, chegamos até a sua casa com o programa Papo Aberto. Você é muito consumista? No período de Natal, você gasta todo o seu 13º e em janeiro fica apertado para pagar as contas? Saiba como consumir com consciência. E para falar sobre esse assunto, eu recebo o gerente de conteúdo e metodologias do Instituto Acatu, que vai falar conosco sobre esse tema aqui no programa. Seja muito bem-vindo, Dalberto Adulis. É Adulis mesmo? É Adulis, é Dalberto e Adulis. De onde que vem esse nome, Adulis? Adulis é um nome lituano. Lituano. A gente tem ali Lituânia próxima da Rússia, tem Letônia, Estônia e Lituânia. E é um nome lituano, e Dalberto é um nome criado pelo pai e pela mãe, né? Tá certo. A família Adulis chegou aqui no Brasil, vós, bisavós, tem ideia? Foram as avós da Lituânia, na época da Segunda Guerra. Conheci minha avó, meu avô não, mas ambos faleceram agora, né? E temos a família, tem um irmão e uma irmã, e minha mãe e meu pai. Tá certo. Seja bem-vindo, viu, Dalberto? Obrigado. Dalberto, vamos entrar no assunto então. Consumo consciente, o que é isso? Olha, o consumo consciente é uma forma de se consumir, como está no próprio nome, com consciência. O que significa isso? A gente pode consumir tendo noção, compreensão e percebendo de fato o impacto que as ações de consumo podem ter na vida, na nossa vida, na vida das pessoas, no meio ambiente e na sociedade. Então, é entender que todo ato de consumo, quando eu vou comprar, quando eu vou escolher alguma coisa, conforme eu utilizo, quando eu descarto esse produto, tudo isso pode afetar a minha vida e pode trazer efeitos negativos, principalmente para o meio ambiente, se for um consumo excessivo, né? Mas também muitas vezes se é o trabalho escravo, o produto que eu estou comprando, vai ter um malefício social, né? E também positivos, porque o consumo traz coisas positivas também, como a satisfação das nossas necessidades, a geração de emprego, geração de renda. Né? Tá certo. Agora, nesta época em que nós estamos, Natal se aproximando aí, para os comerciantes é uma maravilha, né? Uma das grandes datas esperadas, o comércio aí se prepara com grande empenho, porque muitas pessoas conseguem resolver os seus problemas, fazer a sua reserva financeira nesse período em que nós estamos agora. Não é? Então, tudo indica que o Natal é um dos grandes picos de consumo do nosso ano. Não é? Por que as pessoas consomem tanto no período de Natal? É só o presente que se dá? Olha, eu acho que, evidentemente, tem o fato de receber o 13º e, de certo modo, significa um volume de recursos muito maior que as pessoas podem utilizar. E numa certa euforia, evidentemente, motivada pela propaganda excessiva, a própria ideia do Natal e Papai Noel, é difícil compreender, né, como é que isso se tornou tão forte na nossa vida. Verdade. Aliado ao desejo das pessoas agradarem as outras com presentes. Mas muitas vezes são presentes tão descartáveis ou tão insignificantes que acaba se tornando um recurso jogado fora, a pessoa se endivida e, na realidade, aquele ente querido que ela está dando presente talvez ficasse muito mais feliz se a pessoa tivesse passado mais tempo com ela, se a pessoa tivesse dedicado e convivido com as pessoas. Né? No Instituto Acatu, a gente fez uma pesquisa esse ano, tem 12 anos o Instituto Acatu, a gente fez uma e lançou em abril, em que a gente perguntou para as pessoas o que significa felicidade. E 68% das pessoas falaram que felicidade está relacionado à saúde, sua própria saúde, dos seus amigos e familiares. Depois, 60% ligado ao convívio social, a estar com as pessoas, a conviver com as pessoas, até de fato, estar junto. Depois, a gente tem um grande grupo de pessoas que falou qualidade de vida. E só em quarto lugar aparece dinheiro, aparece presente, aparece ter coisas. Né? Então, no momento que a gente faz uma pergunta assim tão franca e aberta, as pessoas mostram que o que elas estão querendo não são as coisas, o que é muito bom. É claro que as coisas são um caminho para a gente se satisfazer com as necessidades básicas, depende, né? Seja de alimentação, na sua casa, seja transporte, mas as pessoas querem muito mais do que isso. O que acontece é que a gente vive um momento tão consumista que muitas vezes a gente não reflete sobre as coisas que mais importam para a gente. Então, ter consciência do que a gente busca na vida é muito importante para pensar e falar, peraí, será que realmente eu preciso comprar essa tralha toda? Será que não vale a pena guardar esse dinheiro para uma viagem, para um estudo, ou mesmo para uma aposentadoria melhor, né? Essa reflexão é algo que faz parte dessa ideia do consumo consciente.
Então, para você, o fato de não haver essa reflexão é um dos grandes promotores dessa compra por impulso. Exatamente. Se a pessoa parasse para refletir, talvez até fazendo um projeto de vida, né, e sabendo aonde investir a sua renda, o dinheiro não ia tão fácil assim para banalidades. É isso? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala do consumo consciente, o primeiro passo é pensar sobre a necessidade. Será que eu preciso? Eu preciso comprar? Isso é necessário para mim e para a minha vida? Por exemplo, vamos pensar um celular. Será que o meu celular não aguenta mais 6 meses, 1 ano, 2 anos? Eu preciso de um celular novo? Quando eu reflito, e eu peso, né, custos e benefícios. Então, o primeiro é pensar na necessidade. O segundo é fazer a escolha correta. Será que é melhor eu comprar o produto A ou B? O que tem toxina, economia alimentar, ou aquele que é um produto orgânico, ou que é um produto produzido por uma comunidade, eu estou gerando benefício social extra, né? Então, a escolha é o segundo passo. Depois é o consumir direito, evitar o desperdício, preparar adequadamente se for alimento, ou evitar estragar, ou consertar se ele estiver quebrado, pelo menos tentar, para fugir da ideia do quebrou, joga fora e compra outro, né? E, finalmente, descartar adequadamente. A gente tem aí um grande desafio daqui para o ano que vem, que é uma política nacional dos resíduos sólidos, que foi, finalmente, depois de 20 anos, aprovada no Congresso Nacional. E o governo federal, governos estaduais e municipais, assim como as empresas, estão num esforço muito grande para ter uma estratégia para evitar esse acúmulo de lixo e de resíduos nos lixões, nas ruas, que contamina solo, água, porque muitas vezes a gente está jogando coisas fora que são recursos valiosos, que podem ser utilizados novamente para produzir mais outros produtos, né? Então, a gente tem a possibilidade de se criar o que se chama de economia circular. Quando a gente conhece o caso do alumínio, né? Hoje, no Brasil, 97% das latinhas são recicladas. Certo. Quando você recicla, você poupa alumínio, mas também você poupa energia, em outros casos você poupa água e evita desperdiçar recursos naturais. Aí essa proposta do reaproveitamento de resíduos sólidos, ela passa pelo quê? O que ela contemplaria? Olha, essa política, ela é nacional, existem aí o que se chama da responsabilidade compartilhada. Então, governos, não é, nos diferentes níveis, empresas e consumidores, e município também, cada um vai ter o seu papel. Então, do ponto de vista do consumidor, separar o que é o lixo orgânico do lixo que não é orgânico. Principal aqui, a gente antes usava aquelas 4 cores, né? Certo. É separar o que é orgânico, alimento, restos de alimentos que não possam ser aproveitados, muitos deles podem, né, para fazer suco e tal. Você separa isso, que é o que se chama de lixo úmido, do lixo seco, plástico, papel, papelão, isopor. É só essa separação. Os municípios vão ter que implementar até o ano que vem e ter aterro sanitário. Ou seja, não vai mais ser o lixão. O aterro é um local onde o lixo é bem tratado. E, a partir daí, esses materiais vão ser destinados a diferentes recicladores. Então, o papel vai para os recicladores de papel, o plástico também, garrafas PET, aquelas embalagens longa-vida. Tudo isso, então, pode entrar novamente no processo produtivo. E não contamina rio e água, não fica na rua, não causa enchente. E sai mais barato para todo mundo no final, porque a gente não precisa extrair mais recursos lá numa mina na floresta amazônica, porque ele já estava aqui. Então, é uma maneira de se ver a natureza, e a economia e a sociedade dentro da natureza. Tudo está interligado. É que a gente perdeu a visão sobre essas ligações muitas vezes, né? Tem 12 anos que você está envolvido com essas realidades? Não, o Instituto Acatu tem 12 anos. Você está desde o começo? Não, no Instituto Acatu vou fazer 1 ano agora, mas eu trabalho com sustentabilidade e desenvolvimento sustentável já há mais de 10 anos. Aí eu vi a expressão que você estava usando aí para consumo consciente, e às vezes a pessoa comprando de maneira irrefletida, ela vai juntando, usar a expressão que você trouxe aí, aquela tralha toda, não é? Então, só pelo jeito de você se exprimir, você já me dá uma resposta, né? De que, em grande parte, a pessoa não consome tudo aquilo que ela compra. Exatamente. É isso mesmo? Entende bem? Sem dúvida nenhuma. E um número que é bastante, quando a gente fala do que vira tralha, vira lixo, né? Primeiro, o brasileiro hoje, em média, produz mais de 1 quilo de lixo por dia. Todos nós, na média, né? A gente está falando 1 quilo de lixo por dia. Você imagina a quantidade. A gente está falando de quê aí? Tudo. Metade disso, em geral, são orgânicos. Então, é resto de comida, se desperdiça 1/3 da comida
né, produzida no Brasil, no mundo também. Praticamente 1/3 de toda a comida é desperdiçada. Hoje no Brasil, apesar disso, hoje no Brasil a gente já tem mais obesos ou pessoas com sobrepeso do que pessoas passando fome ou subnutridas. Certo. Porque também se alimentar adequadamente é muito importante. Não adianta só acessar e comprar o produto, é saber utilizar. Seja na alimentação, seja o telefone, seja o carro. Mas metade, então, é lixo orgânico. A outra metade não é. E o Brasil, eu acho que é o primeiro ou o segundo país que mais produz per capita lixo eletrônico no mundo. Então, é uma tralha eletrônica e que deve ser descartada adequadamente também, como pilha, bateria, óleo de cozinha, pneus. Todo esse material precisa ter um descarte especial. E a gente já tem supermercados e vai ter muitos postos de coleta para que a gente possa levar esse produto até lá e ele ir para reciclagem ou, novamente, não acabar contaminando a terra onde a gente vive, né? Agora, é uma coisa interessante, né? Porque um país que ainda a pobreza é evidente, a gente ser um dos maiores consumidores de eletrônicos do mundo, né? Mas sabe que nos últimos anos, isso a gente tem que reconhecer, isso é muito positivo, né? Que houve uma grande diminuição da desigualdade social e muita gente passou a ter poder aquisitivo. Isso é excelente porque a fome deixa de ser um problema e as pessoas passam a se preocupar com outras questões. Mas isso também pode levar a, se a educação, e a educação é fundamental, seja na escola, seja em casa, seja através da televisão, programas como esse, se as pessoas não têm essa consciência, elas acabam não percebendo. Fazendo mau uso dessa receita que tira Exato, suas mãos, recebe o dinheiro e só gasta, 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 e quando percebe, fez mal para si mesmo, seja ficando obeso, né? Só comendo porcaria, fez mal para os seus filhos, né? Tem programas na televisão hoje. Fez mal para o meio ambiente. Fez mal para o meio ambiente e faz mal para a sociedade como um todo, né? Então, de certo modo, quando a gente viu os protestos nas ruas aí em junho, as pessoas não estavam insatisfeitas apenas com os 20 centavos da passagem, né? Mas estavam procurando o quê? Serviços públicos, procurando satisfazer outras necessidades, né? A mobilidade, que é algo tão crítico e importante, né? Que vão além só de comprar ou de ter acesso a um produto ou um serviço. Como é que a gente consegue mais qualidade? Ok. Então, tem umas perguntas aí que podem nos orientar, né? Quando a gente cruzar ali o batente da nossa porta, quando a gente estiver saindo de casa para o meio urbano, não é? Como, por exemplo, por que comprar, não é? De quem comprar, o que comprar, como usar e como descartar, que eu acho que essa parte ainda de todas é a mais deficiente, né? Que é o descartar, não é? Acho que as outras aí, eu penso que temos que amadurecer e crescer em todas elas, mas acho que a descartar é a menos considerada, ou não? Eu acho que tem duas. A descartar, sem dúvida, existe uma grande carência do serviço de coleta de resíduos, né? Então, as pessoas muitas vezes dizem, eu não vou separar o lixo porque a prefeitura não recolhe adequadamente. Mas isso vai mudar em função dessa legislação, acho que isso é uma vitória da sociedade, mas caberá a nós fazer essa separação. Mas a outra que talvez precise ser trabalhada também é aumentar a oferta de produtos mais sustentáveis. Porque vamos imaginar, se eu estou preocupado e interessado em produtos que façam bem para a minha saúde, aí eu vou no supermercado, está cheio de produto que tem toxina, coisas ruins ali que não fazem bem, ou as informações não estão claras, né? Então, eu não vou ter condições de fazer a escolha mais adequada. Então, o que é muito importante? As empresas intensificarem a sua preocupação e os seus esforços para terem produtos mais sustentáveis. Então, a gente melhora a oferta de produtos e a demanda também é algo que vai forçando as empresas a caminharem nessa direção. Seja produtos mais saudáveis, produtos que sejam mais eficientes no uso de energia e de água, produtos que possam ser transportados mais facilmente, evitando congestionar a estrada, mas também emitir CO2, que vai promover ou contribuir para as mudanças climáticas. Então, a gente vê hoje muitas empresas internalizando e se preocupando com isso, desenhando produtos mais sustentáveis. Mas as ofertas ainda são limitadas. Então, a gente tem que trabalhar a oferta para que o consumidor possa fazer as melhores escolhas também logo no início do processo. Norberto, agora, como provocar, acelerar esse processo de educação? Porque eu acredito que está acontecendo, né? Muitas pessoas têm desenvolvido uma nova consciência, até dava um exemplo para você aqui, antes da gente começar a entrevista propriamente dita, porque você começa a se preocupar com a troca de um carro, né? Mas você também começa a refletir de uma maneira diferente. O carro novo que eu compro faz com que eu deixe um carro
velho no mercado. Velho, assim, completamente pronto para o uso, um carro bom, adequado, não é? Mas que a manutenção dele às vezes sai mais cara para mim do que comprar um outro. Antes, para muita gente, isso não era uma preocupação, passa a ser. Então você vai vendo que tem uma mudança de mentalidade. Não é que precisa acontecer com urgência, porque nós estamos acompanhando as consequências de uma irresponsabilidade nesse sentido, aí batendo a nossa porta. Como que a gente pode provocar essa educação do consumo consciente? Olha, como você falou, né, o que está batendo na nossa porta é que, de fato, a gente consome muito mais atualmente do que o mundo é capaz de prover para nós como pessoas, né? Os recursos naturais são limitados e o consumo tem aumentado muito. E a gente está em 7 bilhões de habitantes hoje e se estima que vamos chegar a 10 bilhões de habitantes em 2050. 10 bilhões? 10 bilhões de habitantes, né? E o consumo crescendo exponencialmente. Então, inúmeros recursos naturais se tornam mais escassos e mais caros. Mas também a natureza se torna incapaz de prover determinados serviços ambientais que são importantes. Seja purificar água, seja manter os oceanos vivos, né? Os corais, por exemplo, estão entrando numa fase que se chama de corais zumbis, muitos corais morrendo. E quando os corais morrem, ele é um berçário, né, do plâncton, depois dos peixes, que vão alimentar os peixinhos, que alimentam os peixes grandes, e no fundo é a nossa própria sobrevivência que vai estar em risco. Então, a gente precisa de fato mudar, porque disso depende a nossa sobrevivência. Certo. Essa consciência vai aumentando e a gente percebe isso tanto em iniciativas individuais quanto de grupos. Uma alternativa interessante é a ideia do consumo colaborativo. Você falou do carro, né? Por exemplo, aluguel de carros. É algo que na Europa já tem funcionado bastante, na Alemanha, na Inglaterra, e começou aqui no Brasil. Aluguel de bicicletas, isso a gente tem visto. A ideia do consumo compartilhado. Eu preciso ter o carro. Quando eu mudei para minha casa, eu morava em apartamento. Eu mudei para minha casa e comparei com um amigo meu que mora na Inglaterra. Morava. E o meu carro fica dentro de casa, né? A garagem. E o meu jardim é pequenininho. Aí eu falei, poxa vida, por que eu tenho que morar com o meu carro? A gente mora com o carro da gente. É verdade. O ideal seria que o carro estivesse na rua, como é na Europa, né? Claro, porque aqui a gente sofre com a segurança, a insegurança, a violência, mas a gente mora com o carro. Se você vai ver muitos apartamentos e prédios hoje, quase metade da área construída é para carros, vagas para automóveis. Então, o nosso apego às coisas ficou muito forte. E o compartilhamento é uma forma de fugir disso. Compartilhar o carro. O caso clássico que se fala é de furadeira, né? Quantas horas por ano a gente usa uma furadeira? Uma? Pois a gente não poderia compartilhar, cada quarteirão ter um coletivo de ali. todas as ferramentas. Verdade. Então, o consumo colaborativo é uma forma. Aluguel de brinquedos, já tem um site, por exemplo, para aluguel de brinquedos. Chama joaninha.com.br. Você vai lá, você faz uma assinatura, você tem uma filha de 6 anos, você escolhe 2 ou 3 brinquedos grandes ou kits de brinquedos, ela brinca 2, 3, 6 meses, depois você troca. Porque, de fato, a gente tem essa depois de um cultura tempo, a do criança comprar e jogar fora, não é? interesse. Ela perde o interesse, vai parar para outra criança e a gente recebe outro. Então, essa ideia de se pensar mais nos benefícios do que na posse das coisas é muito interessante. Isso vai acontecendo gradualmente, mas a gente tem que acelerar. Por isso, a escola é muito importante. Toda escola que trabalha com a questão não só da reciclagem, mas de pensar o consumo, o consumismo, o meio ambiente e a sustentabilidade. Isso é algo transversal que tem que estar cada vez mais presente. No Instituto Acatu, esse ano a gente começou com uma plataforma que chama Educatu, com K, K-A-T-U, né? Que trabalha exatamente, é uma plataforma de ensino para as escolas. Então, um professor trabalha com os alunos alguns desafios relacionados à questão do consumo e da sustentabilidade. Então, é uma ferramenta pedagógica, educativa, para que desde pequena a criança perceba a importância e a relevância dos atos de consumo e, a partir daí, elas possam crescer com mais consciência e melhores ações, né? Por que esse nome é Acatu? Educatu vem de Acatu. Acatu quer dizer semente boa em Tupi-Guarani. Semente boa. Ou mundo melhor, tem essas duas interpretações. Que legal isso aí. Agora, uma curiosidade, quem consome mais? O homem, a mulher, o jovem, o adolescente ou a criança? É difícil generalizar, né? A gente depende do tipo de produto. A gente poderia, que em geral, a gente sabe que as mulheres consomem mais roupas.
Mas tem homens que também são aficionados por roupas, ou os homens vão ser mais por eletrônicos, né? Hoje a gente vê um consumismo muito grande nas crianças, né? A quantidade de brinquedos e brinquedos descartáveis, que é algo recente, de 10, de 20 anos para cá. Quando a gente era criança, não era como é hoje. Não Tem tinha uns essa quartos preocupação, recheados de brinquedo. Verdade. Então varia, não dá para fazer uma única generalização. Depende também da classe social e depende do que as pessoas estão buscando. Entre os mais ricos mesmo, até surgiu aí um movimento que chama de simplicidade voluntária. As pessoas adotando a simplicidade. Então você vê mulheres fazendo bazares e doando roupas, diminuindo o espaço dos seus guarda-roupas, para viver com menos, para viver mais simples. Eu acho que tem uma propaganda interessante, talvez você tenha visto na televisão, de um banco, mas que é baseada num conto, numa história mexicana, de um pescador que está pescando na praia e chega um cara, assim, um executivo que está de férias e fala, poxa, mas você só pescou e já vai parar, por quê, né? Eu já parei, mas você podia pescar mais para conseguir mais peixe, aí você conseguiria mais dinheiro. Com esse dinheiro você contrataria pescadores, com mais pescadores viraria uma empresa, depois você compraria um frigorífico, iria exportar esse peixe. Aí ele fala, mas para quê? Aí você poderia vir aqui de férias como eu. Aí ele fala, para quê, né? Ele já vive, entre aspas, de férias, pescando menos, né? Pois é. Por que a gente precisa ter tanto, se não é o que a gente quer de fato? Né? A gente volta àquilo que você dizia, né? Muitas vezes é a falta de reflexão, né? A gente não pensa o que faz, não vê para onde a gente está indo, né? Aquilo que realmente traz uma satisfação para a gente. Tem 10 anos que você disse que está envolvido mais diretamente com isso, né? O que você tem percebido em relação à infância nesses últimos 10 anos? Que esse hábito tem sido despertado e cultivado na criança, já desde a sua tenra idade? Porque eu concordo com você. Na nossa infância, você ter um brinquedo era um evento, não é? Era um evento, isso era da grande maioria, não é? Mesmo as pessoas que tinham mais posse, claro, tinham mais brinquedos, mas não era... Acho que hoje uma criança classe média, nem é alta, não é? Tem mais brinquedos do que uma pessoa rica tinha na nossa época. Sem dúvida nenhuma. Então, como é que é isso? O que você percebe? Esse interesse pelo consumismo já é despertado e a criança já tem sido educada para isso? Sem dúvida nenhuma, né? E a gente pode perceber tanto pelas lojas, pela oferta de produtos, pelas propagandas que a gente vê, inclusive, na televisão, que é um dos grandes nichos, eu acho que no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo de forma geral. Agora, em muitos países existem medidas muito mais rígidas que impedem a publicidade infantil, por exemplo, para evitar isso. Vários países na Europa. Aqui no Brasil tem um site interessante, na rede social, no Facebook, né? Que chama Infância Livre do Consumismo. Então, é um grande grupo de pessoas e de mães que estão lutando para quê? Para frear esse processo. Porque se a gente não promove uma cultura alternativa, a gente vai ter problemas e nossos filhos muito mais. Então, é algo que passa pela alimentação, passa pelo consumo de brinquedos, de roupas, e acho que é a forma do lazer, né? A gente brincava na rua. A gente sabe que a violência tornou tudo muito mais difícil, mas um carrinho de rolemã, bolinha de gude, o que fosse, o pega-pega. Agora, se o lazer é ir para o shopping center, o que a gente pode esperar? Versus o lazer ir para um parque, versus fazer um piquenique. A gente vê movimentos de retomada do espaço público, gente criando horta, práticas esportivas e culturais. São coisas tão mais interessantes, agradáveis e sociais do que só ir numa loja fazer uma compra. Eu acho que é isso que tem que ficar cada vez mais evidente, e nós, como pais e mães e tios e avós, estarmos mais presentes com as crianças e, de fato, vivendo felizes com elas nessas outras atividades, né? Fugir daquela ideia de que dar um presente é algo que vai compensar o fato de que eu estou trabalhando muito, porque não vai. Não vai. Tá certo. Adalberto, muito obrigado por abordar esse assunto aqui com a gente, de trazer esse tema à reflexão, não é? Porque é como você já trazia para nós no começo da entrevista, não é? Essa reeducação passa para a gente parar um pouquinho, para a gente refletir, não é? Sobre o que nos interessa de verdade, os valores que nós temos, aonde nós queremos chegar. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Se quiserem ver informações, o website é www.acatu.org.br.
E você é sempre bem-vindo. Obrigado. Tá bom? Um prazer. Nós vamos para o intervalo, mas você, por favor, não saia daí. No próximo bloco, conheceremos a tradição da família Crespi. A produção de sinos dessa família iniciou antes da descoberta do Brasil. Você não pode perder, viu? Voltamos já.